do céu para a tua igreja, porque você é importante para o Senhor. E Deus não se contenta em entregar qualquer tipo de alimento para você. Não sei qual a sua experiência em outras igrejas, não sei qual a sua experiência com outros pastores, não sei. Mas eu sei o seguinte, aqui a gente trabalha direitinho, a gente é pobre, mas é limpinho, amém, querido? A gente aqui é fielzinho ao Senhor e crê que o nosso Deus fala. E eu estava buscando uma palavra do Senhor e Ele trouxe uma palavra fresca para o nosso coração. E isso é um milagre, eu queria dividir com você essa palavra. De manhã nós falávamos sobre Davi enfrentando com Golias e falávamos da experiência que o rei Davi teve. Davi foi um grande rei de Israel, até hoje tem lá o Palácio de Davi, está lá em Israel. Ele é hoje um ponto turístico, está lá original. Foi feita uma escavação, também parece que acharam o Palácio de Salomão, que foi anterior. E está lá, é um local que vale a pena visitar, é emocionante. Eu estive lá. Então, o Davi, ele era um camarada que ele era desprezado dentre os seus familiares. Ele era meio colocado de lado. Não é nada diferente do que hoje acontece com as nossas famílias. Tem gente que despreza o mais novo, despreza o mais fraco, despreza o que tem menos recurso, não é? Tem gente marido que despreza a mulher que despreza marido, filhos que desprezam os pais, não querem saber quando os pais dão trabalho, querem aproveitar quando os pais estão no auge da saúde e abençoando, mas chega uma hora que ficam mais velhinhos. Então, a gente conhece essa história. Davi viveu ela. E Davi então teve uma visita de Samuel. Quem era Samuel? Samuel era um profeta. Ele era da parte de Deus instruído para colocar ou ungir um novo rei em Israel. Nesse ponto da história da igreja ou do povo de Israel, havia ali uma liderança política, que era uma liderança de governo, e havia uma liderança espiritual. Então havia o rei Saul, que era o líder político, e havia o profeta Samuel, que era o líder religioso, o profeta de Deus, o agente de Deus para cuidar das questões relacionadas à palavra de Deus, à direção de Deus, àquilo que era a vontade de Deus para o povo de Israel. Vez por outra havia ali uma insubmissão do rei Saul contra o profeta Samuel, onde Saul não se colocava no seu lugar, e ele se entendia, porque ele era o rei, como no direito de ir além das suas atribuições governamentais e entrar também na parte espiritual. E Deus foi tratando com Saul, a ponto que Deus falou para Samuel: olha, eu já rejeitei Saul, não tem mais como ter pena de Saul, não tem mais como dar oportunidade para ele, Saul já era. Então vai e unge aquele que eu te mostrarei. Aí Samuel perguntou: onde é que ele está? E Deus falou: está na casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé e ele encontra vários filhos, e Davi estava lá no meio do campo cuidando das ovelhas. O que eu quero dizer para você? Onde Davi estava? Davi estava dentro de casa? Não. Davi estava lá no campo, longe? Estava. Davi era respeitado pelos seus pais? Não, porque quando o profeta disse que iria, todos os filhos estavam ali enfileirados, de banho tomado, né? Antigamente fazia isso, né? Quem é mãe da antiga aqui, pai da antiga? Ia receber uma visita, dava banho no filho, botava aquela calça curta, né? Aquele sapato ortopé, botava meia branca e botava aquelas coisas assim. O Douglas deve ter usado isso, é daquela época, né? Aí você tinha todo aquele movimento e tal, da mãe cuidar. Então os pais fizeram com todos os filhos, menos com Davi. Filho rejeitado, filho colocado de lado, filho desprezado. Só que Deus, Ele deu uma atenção especial justamente para aquele que estava desprezado. Então presta atenção, Samuel, que não estava sabendo do que estava acontecendo dentro da casa de Jessé, recebe uma direção de Deus e vai até aquela casa, e ele olha todos os filhos que os pais tinham escolhido, e o próprio Samuel aparentemente achava que era para ser um daqueles que estavam ali, o sucessor de Israel, mas o próprio Samuel ouve de Deus: não, esse não, esse não, esse não, esse, até que Samuel fala: tem mais alguém aí? Tem mais algum filho? Resta alguém? Tem o menininho, o Davi. Então chama ele. Quando chamou, foi ali que Samuel entendeu de Deus que era Davi o rei. O que eu quero dizer para você? Que Davi experimentou ser esquecido. E depois, quando Davi ele estava lá, continuou trabalhando, a liberação espiritual aconteceu, mas nada tinha sido ainda transformado
Davi continuava sendo um cuidador de ovelhas, continuava sendo rejeitado pelos irmãos. Aí, lá no palácio de Saul, alguém, lembra de Davi, e Davi agora, de novo, ele é lembrado, e um oficial do palácio fala: olha, tem Davi, que é um homem valente, que é um guerreiro, que é um jovem de boa aparência, toca bem a harpa, ele pode ser aquele que vai ser contratado aqui para trabalhar no palácio e para poder resolver a situação. E de novo, Davi, que estava esquecido, largado, abandonado, ele agora foi chamado, descobriram ele, encontraram ele. Imagina você que está desempregado. Alguém já ficou desempregado aqui algum dia? E está pensando em enviar um currículo, e de repente você não precisa mais se preocupar em enviar o currículo. Alguém vai lembrar de você, alguém vai ligar para você, e alguém vai te chamar para trabalhar. E isso não é uma história que eu posso apenas dizer que vai acontecer, porque eu estava com a dona Adriana Moraes, minha esposa, indo com ela a Campo Grande, pedindo a Deus um trabalho para a Drica, e quando eu estava voltando de Campo Grande, tocou o telefone. Era uma pessoa que era ainda é dona de um escritório de arquitetura, minha esposa é arquiteta, ligou e falou: Adriana, você está disponível? Eu tenho uma vaga para você trabalhar, e eu preciso que você comece agora. Não adianta eu querer contratar uma pessoa nova que não sabe, eu não tenho tempo de ensinar. Você ainda lembra como a gente trabalha? Porque a Drica tinha trabalhado lá anos antes, e então, como diz o profeta Isael, do nada, ela recebeu essa ligação, e ela foi lembrada. Então quero dizer para você que se sente esquecido, Deus não se esquece de você, amém? E nesse momento aqui, o que aconteceu? Davi, agora ele passa a ser perseguido por Saul, por uma série de eventos que aconteceram, não vou contar porque eu não tenho tempo, mas Davi começa a ser perseguido, e Davi agora tem uma vida de uma pessoa fugitiva, se esquivando, se livrando de Saul, que era o antigo rei, porque a essa altura a história de Davi foi mudando, aquela palavra que havia sido liberada para ele no passado, ela foi tomando forma, ela foi se ajustando. Por quê? Porque Davi continuou no propósito. Quando recebemos uma palavra e continuamos no propósito, aquela palavra toma forma até que ela se concretize e aconteça. Às vezes você recebe uma palavra de Deus e no meio do caminho você sai do propósito, e aí você interrompe os processos de Deus na sua vida. Davi foi fiel, continuou, e aquela palavra foi tomando forma. Porém, de novo, outra vez, a terceira vez, Davi agora se sente de novo esquecido, perseguido e abandonado, e agora debaixo de uma batalha para cuidar ou para livrar-se da fúria de Saul, daquilo que era a própria vida dele. 1 Samuel capítulo 23, verso 15, quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Pausa. Está todo mundo muito bem aqui hoje? Alguém alguém está jurado de morte aqui? Não. Alguém quer te matar? Não. Tem algum vizinho que puxou a arma para você e disse que ia te matar? Não. Você já foi criança? Você já recebeu o juramento dos seus colegas da escola? Eu já. Eu era criança, gordo e folgado. Então, pequenininho, gordo e folgado é terrível, né? E às vezes eu saía da escola municipal Uruguai, né? Ali, não lembro na rua, mas era perto do Largo do Cancela, em São Cristóvão, da Cancela de São Cristóvão, e ali perto tinha e ainda tem uma comunidade, e o pessoal dali eram os meus colegas, e eu criava casa com todos eles mais velhos. E eu me lembro que vez por outra eu ouvia as seguintes frases, eu não esqueço, eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, mas não esqueço, 7 anos, eu vou te pegar lá fora. Eu vou te arrebentar todo a tua cara, eu vou te matar de pancada lá fora. Alguém já ouviu isso ou só eu já ouvi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você sentiu quando você ouviu isso? Tu lembra? O que você sente quando você está jurado por alguém que você sabe que é mais forte que você, que é mais alto que você, que mora num lugar que tem um movimento, que tem possibilidades de fazer alguma coisa contra você? Então Davi estava lá em Oressa, lá no deserto, e ele soube que Saul tinha saído para matá-lo. Presta atenção, está vindo aí uma pessoa para te matar. O que Davi sentiu? E Jonatas,
verso 16, que era filho de Saul, que sabia dessa história toda, foi falar com Davi, foi falar com ele, lá em Oressa. E sabe o que Jonatas fez? O ajudou a encontrar forças em Deus. Dizendo, verso 17, não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressa. Essa palavra ela vem de encontro ao coração de uma pessoa que já estava acostumado a se sentir excluído, se sentir abandonado, se sentir desprivilegiado pela família. Agora se sentir desprivilegiado, pelo próprio rei que ele antes tinha ido ajudar. Ele foi lá para a casa dele para ajudar. Saul estava com um problema de ordem espiritual. Davi tinha a unção do Senhor, tocava a harpa como músico, e aquilo trazia uma libertação ao espírito do rei Saul. E aquele que ajudava o rei, agora estava sendo perseguido pelo rei. Faz a conta aí dos sentimentos que Davi devia ter dentro do coração dele. Injustiça, eu estava ajudando, agora ele está me perseguindo. Crueldade, ele é muito mais forte do que eu, claro que ele vai me matar. Medo, ele está vindo atrás de mim, como é que eu vou resolver esse problema? E de novo Davi se viu traído, abandonado e colocado de lado por aqueles que deveriam amá-lo, por aqueles que deveriam respeitá-lo, por aqueles que deveriam dar uma ajuda para ele, por aqueles que deveriam dar uma força para ele. Eu trabalhava aqui no Bradesco, a agência 448, a Doc Lobo, bem aqui do lado. Rua Doc Lobo 426, eu lembro como se fosse até hoje, o endereço de cabeça. E eu me lembro que uma das conversas que mais existia no ambiente de trabalho, eu não sei se ainda hoje é assim, mas uma das conversas mais recorrentes que se ouvia ou que se falava, seja no café, seja durante o dia, seja no caixa, seja no balcão, em qualquer lugar, era: o meu salário está ruim, eu fui injustiçado pelo meu chefe, o gerente não me deu a atenção que devia, eu preciso de ganhar mais dinheiro, eu vou correr atrás de uma coisa melhor para a minha vida. Esse lugar aqui não me merece, porque eu tenho muito mais para crescer na vida do que ser simplesmente um bancáriozinho. Eu não sei se ainda continua nessa filosofia, mas era aquilo que eu ouvia. E se costumava um falar com o outro, um se inflamar com o outro, mas havia assim um grande espírito de vitimização. Um espírito de vitimização que colocava os funcionários numa situação antagônica e contrária à empresa. Quando a gente está desempregado, a gente ora tanto para conseguir um emprego, né? E a gente pede, aí Deus dá um emprego. E quando o emprego chega, a gente começa a falar mal do emprego que Deus nos deu. Tem alguma coisa que não está certa nesse lugar errado. Por que nós temos que ser assim? Por que esse sentimento de merecemos mais e temos menos continua a persistir em nossos corações? Agora imagina se algum dia acontecer com você o que aconteceu com Davi. Você de fato merece mais e te oferecem menos. Já parou para pensar? Porque nós temos o costume de achar que merecemos mais, valemos mais e estamos sendo injustiçados. E isso, na maioria das vezes, é fruto das nossas escolhas, fruto daquelas experiências que nós não deveríamos querer ter e tivemos, frutos de opções erradas, fruto de preguiça, de gente que não estudou, que não se dedicou, gente que acredita que vai fazer uma fezinha na loteria e que vai ganhar um dinheiro de uma hora para outra e vai dar uma oferta para a igreja. Tem gente que é assim. E aí não consegue nada e se sente, fica se sentindo vitimizado. Agora imagina se você de fato estudou, fez faculdade, se esforçou, foi fiel a Deus, estava na igreja, fez tudo direitinho, e ainda não chegou o teu dia, e ainda não se concluiu a obra na tua vida, e você ainda está com pendências de coisas que você de fato já era para ter recebido de Deus. Como é que você vai ficar no teu coração?
Sabe, amados, quando nós estamos diante da história da Bíblia, nós precisamos ver que tudo que está escrito para o nosso consolo. Tudo que está escrito para nos dizer como a vida é e como as coisas são. Tudo que Deus deixou registrado diz respeito a gente aprender a viver melhor, para a gente viver em paz uns com os outros e viver em paz com Deus. Por isso os grandes mandamentos se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo assim como nós amamos a nós mesmos. O desejo de Deus é que a gente entre em equilíbrio, viva bem com Ele e viva bem com o próximo e viva bem com a gente mesmo. Mas parece que essa batalha de contínua insatisfação, de nos sentirmos esquecidos, ela persiste. Davi tinha experimentado isso, só que ele não experimentou isso de forma justa. Ele experimentou isso de forma injusta. Ele fez tudo direitinho, ele fez tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim a coisa não estava funcionando para o lado dele. O que você faria se acontecesse contigo? Como você reagiria se fosse com você? Ah, Senhor, mas eu leio a Bíblia. Senhor, eu vou ao culto. Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Senhor, eu sou aquele que faz tudo que eu posso fazer direitinho. E por que minha vida está travada? Por que não anda? Por que não alcança? Por que eu não alcanço as coisas que todo mundo tem e eu não tenho? E essa pode ser uma crise no seu coração. E é nesse momento que a gente vai vendo que o nosso Deus, Ele não se esquece dos seus filhos. Provavelmente, esse tipo de sentimento que você está aí vislumbrando, está imaginando, está pensando, ele pode ter passado pela cabeça de Davi, sim. E é nessa hora que Deus vai lá e levanta Jonatas. Aquele camarada que é levantado para fazer o quê? Para nos ajudar quando nós ficamos drenados, quando as nossas forças são sugadas. A gente está pensando em colocar um piso aqui na frente, para poder ficar bonitinha aqui a fachada da igreja, está no cimento, então tantas possibilidades, né? E a gente vai vendo, e uma delas é colocar um tipo de piso que quando a água caia, não faça poça, a água seja drenada e a gente faz ali por baixo um sistema de esgoto para a água ser jogada lá fora. Drenar é sugar, é não deixar nada aparente, é não criar poça. Então, drenado é quando você perde tudo, e tem muita gente que está com as forças drenadas, por conta das perseguições, por conta das injustiças, por conta da insatisfação com a própria vida, por conta da infelicidade com o casamento, com o marido. Hoje eu estava lá no hospital, e estava lá o meu irmão Jefferson e a minha cunhada Aida. Eles têm 42 anos juntos, ele tem 70 anos e ela tem 60. E eles estão muito engraçados. Muito engraçados. Porque qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que acontece de qualquer coisa, é culpa da Aida. Qualquer coisa, né? Ele está andando, tropeçou na rua. Ângelo, eu estava andando, tropecei no meu irmão falando comigo, né, Jefferson? Estava andando, tropecei na rua, culpa é da Aida. Mas, Jefferson, como é que a Aida pode ter culpa? Não, porque ela botou a meia para lavar e engomou a meia ficou dura, o meu pé não teve... São coisas assim, inacreditáveis. E é engraçado que quando a gente vai ficando velho, parece que, como a gente não consegue ver os nossos próprios limites, a gente bota em outra pessoa ou culpa alguma coisa pelos limites que nós temos. Eu não vou nem perguntar para a Menara se ela já foi culpada da dor nas costas do Alberto. Porque eles ainda não têm 70 e 60. Mas ao longo do tempo a gente vai criando uma situação na nossa vida de não querer assumir a felicidade que Deus nos dá e nos vitimizar, que a gente começa a culpar os outros, colocar culpa nos outros, e aí a gente vai se tornando pessoas amargas, infelizes, vitimizadas, e o tempo todo nada muda. Sim, nada muda. Esse sentimento de injustiça precisa sair do teu coração, porque quando você está sendo drenado das tuas forças, você vai querer resolver esse dreno, você vai querer se ver livre disso, e você vai querer apontar responsáveis por aquilo que está acontecendo na sua vida. E é muito fácil dentro de um casamento
a gente culpar um ao outro por aquilo que a gente não alcança. É muito fácil dentro de um relacionamento com Deus, a gente culpar a igreja ou o pastor por aquilo que nós não alcançamos. É muito fácil dentro de uma relação econômica de empregado e patrão, a gente culpar a empresa pelo limite que nós temos em nossas vidas. É muito fácil, enquanto professores, eu falo como a gente culpar a nossa aula pífia por conta dos alunos que não prestam atenção. Não é isso que acontece? Joga a culpa, passa a bola. Sabe, meus amados irmãos, a transformação da nossa vida, ela começa quando você entender que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Então assuma esse plano e propósito e pensa, você não precisa culpar ninguém, porque se há alguma injustiça, tem um Deus no céu, que Ele é o dono da justiça. Ele é justo, e Ele é fiel, e Ele é Senhor, e Ele não vai deixar que nada drene as suas forças, porque quando alguma coisa se levanta contra você e tenta sugar as tuas forças, saiba que do mesmo jeito Deus se levantará dos céus e enviará um recurso, um livramento e uma saída para a sua vida, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso refúgio está no Senhor. O problema é que às vezes a gente não entende isso, e é melhor culpar pessoas, culpar instituições, transferir problemas, do que ir até Deus e esperar com paciência no Senhor, até que Ele se incline em nosso favor. O texto fala, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei, socorro. Mas é mais fácil você parar de esperar, e começar a querer resolver as coisas, de uma forma ou de outra. Deus manda você ter paciência na tua vida, que Ele não se esqueceu de você. Recebe essa palavra no teu coração, tenha paciência, Ele não esqueceu de você. E é impressionante que eu estava ali sentado na hora do louvor, e eu estava falando com Deus, orando a Deus, pedindo a Deus que Ele manifestasse a vontade dEle, e a direção dEle para essa palavra, e Deus me falou que tem gente que está esperando o seu par, que está esperando, mas que está perdendo a paciência, porque já não segura mais a onda, e está quase chutando o balde. É triste quando nós perdemos as esperanças no Senhor e queremos resolver os nossos problemas por nossa própria força. É triste quando perdemos a esperança no Senhor e queremos culpar. É culpa do meu marido, é culpa da igreja, é culpa do governo, e a gente quer resolver como se a nossa impaciência, incapacidade de crer em Deus, ela fosse resolvida quando nós terceirizamos. Então, se essa palavra é para você, que está esperando há tanto tempo e está perdendo a paciência a ponto de quase chutar o balde, o Senhor manda te dizer, espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, mantenha-se fiel ao Senhor, porque um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Então você não precisa ficar agoniado. Davi estava agoniado. O que aconteceu? Apareceu do nada Jonatas. Jonatas surgiu, e Jonatas veio, e Jonatas falou, olha, eu estou aqui para te dizer, acredita na palavra que Deus deu para você lá com Samuel. O meu pai sabe que ele não vai ser mais rei, até o meu pai sabe que ele está querendo te matar, mas ele sabe que Deus te abençoou, até o inimigo sabe que você é abençoado pelo Senhor. Às vezes a gente se esquece, porque os problemas drenam as nossas forças. O nosso coração se cansa de esperar, e a gente quer resolver as coisas rápido, e queremos definir tudo de uma maneira que não é para ser definida, mas o Senhor manda te dizer, vai se levantar a saída e a solução na tua vida em nome de Jesus. Creia nisso. Deus fez isso com Davi, Deus faz isso com seus filhos. Tem um texto bíblico, que eu não lembro muito bem onde é que está, mas ele fala o seguinte, olha, me lembrei, é Esther, Mordecai, ou Mardoqueu, falando com Esther, sobre o decreto do rei, que mandou exterminar, na verdade, aquele camarada que trabalhava lá no palácio, conseguiu tirar esse decreto do rei, mandou exterminar os judeus. Mordecai falou com Esther, falou, olha, você tem que fazer alguma coisa. Aí Esther falou, mas eu tenho medo. Aí Mordecai vira para ela e fala, saiba de uma coisa, Esther,
É bem provável que Deus tenha te colocado aí para você ser a resposta. Agora, se você se calar, fica tranquila. Você vai perder o privilégio de ser usada por Deus, porque Deus vai levantar outra pessoa para abençoar o seu povo. Deus vai levantar outro para abençoar o povo. O que vai acontecer, eu não sei, mas Deus não vai deixar de abençoar o seu povo. E o que eu quero dizer para você é que se você não entendeu muito bem o que está sendo falado, mas é que às vezes a gente espera, o livramento não chega, espere a solução não chega, espere a resposta não chega, e a gente quer ficar apressadinho, como o próprio Saul foi, querendo resolver o nosso problema. Mas Deus manda dizer para você que Ele vai levantar Jonatas na tua vida para te ajudar a recuperar as forças no Senhor, para que você não desanime, não fraqueje, não abra mão, não retroceda na fé, não abra mão daquilo que é a sua esperança no Senhor. Não duvide, não pare de crer, acredite, tenha fé. Porque às vezes no meio do deserto, como Davi estava no deserto de Orez, sendo perseguido, jurado de morte, se sentindo inferior e mais uma vez traído. Você já foi traído? Traída? A traição dói de uma maneira, meus amados. Eu sei o que eu estou falando. Davi estava se sentindo assim, traído. E ele nesse momento talvez estivesse em dúvidas de quem ele era, do que Deus poderia. E nessa hora Deus levanta Jonatas. E Deus levanta Jonatas e fala: olha, até o meu pai sabe o que vai acontecer na tua vida. Eu venho aqui para te ajudar a você recobrar as tuas forças em Deus. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga assim, ó: recobre as tuas forças em Deus. Recupere as tuas forças em Deus. Não desista, creia, acredite. Sabe, meus amados irmãos, a nossa fé é poderosa demais, porque quem acredita continua lutando pelo objetivo. Quem para de acreditar, desiste. Lembram lá em Atos capítulo 27? A Kátia tem essa mensagem anotada no caderninho dela. Atos capítulo 27, quando do naufrágio do navio, todo mundo acabou achando, vamos morrer, mata os escravos, vamos dar um jeito nisso, acabou, não tem mais saída. Aí se levanta Paulo e fala: peraí, o Deus que eu sirvo me disse que ninguém vai morrer, fiquem calmos, tenham paciência, esperem, o livramento virá, a resposta virá, a solução virá, a saída chegará. E aí, aqueles homens, eles foram impactados por aquela palavra de esperança. E é o que Deus está fazendo com você nessa noite. Você tem duas opções, só duas. Essa coisa de isto ou aquilo, igual Cecília Meirelles, não é muito boa, mas você tem duas opções. Ou você crê no Senhor, ou você acredita e mantém o seu coração em expectativa, em fidelidade, esperando que Deus vai agir. E quando você faz isso, você toca o coração de Deus, você move o mundo espiritual, os céus começam a se movimentar, e quando você menos esperar, se é honra que você foi usurpado, Deus vai te restaurar a honra. Se é posição que você foi usurpado, Deus vai te restaurar a posição. Se é felicidade que você perdeu, Deus vai te restaurar a felicidade. Então não desista daquilo que você um dia creu. Não desista daquilo que um dia você professou com a sua boca, porque a voz do inimigo diz para você: acabou, já era, não tem saída, não tem solução, ficou velho. Se Deus falasse para mim que um dia eu voltaria a ter aquele cabelo, eu acreditaria, meus amados. Acredito. Assim como o Arnaud ainda acredita que um dia o Vasco vai ser campeão de alguma coisa. Nunca vi fé igual a dele. Sabe, meus amados, quando a gente acredita na coisa, a coisa pode não acontecer nunca, mas a gente está sempre com um coração feliz, está sempre animado, está sempre de pé. Se tem uma coisa que o Senhor, Ele chama você para ser, é para ser um crente. Se é alguém que acredita, se é alguém que tem esperança. Se tem algo mais terrível, mais decepcionante e mais frustrante, é quando você para de acreditar. Para de acreditar que o teu marido te ama, para de acreditar que a tua mulher te ama, para de acreditar na honestidade da igreja, para de acreditar na honestidade das pessoas que estão no seu redor, para de acreditar no seu potencial, para de acreditar naquilo que você conquistou na vida, para de acreditar que o futuro que você tem está nas mãos do Senhor, o teu Deus. Então não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus nunca vão cessar, jamais vão morrer na sua vida.
Tem horas que a gente fica tão frustrado, tão drenado nas nossas forças. E aí Deus envia um Jonatas para falar ao nosso coração e para dizer para você, você não está só no meio das suas adversidades. Davi tinha experiência com Deus. Davi já tinha experimentado isso na casa do seu pai. Davi tinha experimentado isso no palácio. Mas parece que quando a gente está vivendo a mesma experiência de novo, parece que quando a gente vive a mesma situação outra vez, que você já viveu um dia, fica cansado, né? Tem problema que cansa a gente, não é? Sabe, meus amados irmãos, lá para março de 2020, eu tive um problema com um dente. Depois eu tive um problema com outro dente. Depois eu tive um problema com o terceiro dente. Depois eu tive um problema com o quarto dente. Depois eu tive um problema com o quinto dente. Estamos em maio de 2023. E acredite, eu estou com dor de dente. Cansa. Aí eu vou no dentista que eu comecei o tratamento. Paguei direitinho. Fiz tudo direitinho. Vou quando ele me chama. E ele me enrola. E me enrola. E me enrola. E volta depois. E depois vou falar contigo. E depois eu digo para você o que é. Já aconteceu contigo de você ser enrolado quando você está com direito? Você fez o que tinha que fazer. O que você sente no teu coração? Dá vontade de abençoar aquela pessoa e orar, que o Senhor te abençoe, né? É divertido demais. Alberto, quer dizer para o meu sogro que eu não posso atender agora? Porque ele só liga nessas horas. Não, de manhã ele ligou também, enfim. Quarta-feira ele liga, tem um relógio lá que ele liga. E eu tenho que atender, porque ele tem 87, vai que é alguma coisa. Do jeito que as coisas andam, a gente tem que estar atento para todos os detalhes, a todas as notícias que chegam. Mas às vezes a gente fica tão injustiçado. Mas Senhor, eu sou pastor da igreja. Senhor, eu estou com uns buracos aqui feio. Irmãos, eu fui convidado para fazer um podcast num estúdio lá na Barra, dia 13 de maio, um negócio bacana. Imagina sorrir com esse dente todo cheio de buraco. Eu estou envergonhado. Hein? Tá bom. A interação aqui Sabe, meus amados, aí a gente fica injustiçado e fica com raiva daqueles que nos causaram injustiça. Agora presta atenção. O que eu prego aqui há 20 anos na igreja? Romanos 8, 28. Eu prego dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, vírgula, daqueles que estão em seu propósito. Eu te pergunto, eu estou no propósito de Deus? Eu olho para a minha vida e falo, estou sim, Senhor. Então tudo coopera. Então onde é que está a saída que eu ainda não vi? Onde é que está o ensinamento que eu ainda não aprendi? E já faz tempo, 2020, 21, 22, 23. Onde é que está o que Deus quer me ensinar e eu ainda não pesquei? E aí, aquela tribulação e aquele deserto, eles mudam a sua perspectiva, porque já não é algo mais para me deixar frustrado, arruinado, destruído. Eu começo a entender o amor de Deus querendo me contar alguma coisa, querendo me dizer alguma coisa, querendo me revelar alguma coisa, querendo me dizer alguma coisa que eu ainda não ouvi, porque a hora que eu ouvir, resolve. A hora que eu ouvir, resolve. Davi, cheio de experiência, cheio de oportunidade de viver aquele sobrenatural de Deus, mas agora está perseguido, fugiu para o deserto, e lá no deserto, para onde ele fugiu, acharam ele, e se você ler aqui o texto, você vai ver que Saul subornou o povo do deserto, para que os fofoqueiros dissessem onde Davi estava, e ficassem lá de vigia, e contassem, deu grana, e fizeram isso. E então Davi agora estava escondido, descobriu o lugar onde ele estava, Saul estava indo para lá para matá-lo. Imagina agora Davi no seu senso de injustiça, mas eu fiz tudo direitinho. E é nessa hora que nós fraquejamos na fé, e é na hora que nós fraquejamos na fé, que o Senhor te manda livramento. O livramento do Senhor chega na hora certa. Você não está sozinho, você não está abandonado. O livramento do Senhor chega na hora certa na tua vida. Só não para de crer, só não retroceda na fé, só não abra mão daquilo que você conquistou, não abra mão de onde você chegou, não abra mão da sua vida, do seu casamento, da sua empresa, do seu trabalho, daquilo que Deus coloca na tua mão como uma oportunidade. Não abra mão, não desista.
Não diga para você mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu não chego lá. É mentira, você pode, você consegue, você chega lá. Se o Senhor quiser, todas as coisas vão acontecer na sua vida. E você pode sair daqui declarando, eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe, amados, ontem, sábado, eu saí de casa às 7h30 da manhã. Para mim é quase de madrugada, 7h30 da manhã, porque eu durmo tarde. Saí 7h30 da manhã, fui dar aula, dei aula de 8 horas a 2h30, quando eu pensei que eu ia chegar em casa, dar uma descansadinha e dormir, aí 11h30 a Drica está me ligando, Ângelo, tem que levar a Giovana para o hospital. Aí eu saí direto da onde eu dei a aula, fui lá para o hospital, fiquei até tarde, Lucinho estava lá comigo, um agregado mor. Aí quando foi mais ou menos 1h da manhã, dormi, levantei hoje de manhã, comi o que podia, levantei hoje de manhã, vim para cá para a igreja, saí daqui da igreja, vim aqui para o culto foi maravilhoso, nem deu para eu curtir o gosto do culto, o culto foi espetacular, eu gosto dos irmãos, queria ter batido um papo, não deu, saí daqui, fui para o hospital, saí do hospital e voltei para cá, nem tomei banho, nem troquei de roupa, ninguém percebeu, né, Dani? Alguns não perceberam. Precisava ter falado que eu não tomei banho, não troquei de roupa e estou com um buraco no dente? Mas você entende? Aí você fala, mas aí... E aí tem gente que vai dizer, pastor não trabalha, pastor é vagabundo, pastor não dá atenção, pastor não se movimenta, não tem? Falam. Cuidado para que você não paralise com aquilo que dizem de você, com aquilo que falam de você, ou com aquilo que o seu próprio coração diz que você é uma vítima. Não, você não é. Deus está trabalhando, Deus está mostrando, Deus está vendo até onde você vai. Quando você entra numa empresa para trabalhar, geralmente a maioria das empresas anotam a sua carteira por um período de experiência. E se você passar por aquela experiência, então eles vão lá e fecham um contrato. Nosso Deus, antes de liberar dos céus bênçãos sem medidas, Ele vê com quem Ele está lidando, Ele sonda o coração, Ele vai lá no fundo da tua alma, Ele vem com a palavra e penetra dentro de você, Ele vê, será que vai ficar se sentindo excluído, será que vai ficar se sentindo solitário, será que não entendeu ainda que se ele estiver na casa dele, lá no campo, eu mando o profeta chamar ele lá dentro? Será que não entendeu ainda que se ele tiver esquecido de novo, eu vou chamar alguém para levar ele para perto do propósito, e alguém vai se lembrar que Davi era cheio do Senhor? E será que quando ele estiver no deserto agora, ameaçado de morte, fugindo sem nenhuma saída, eu vou mandar uma pessoa para dizer para ele, como um profeta do Senhor, eu vim aqui para te mostrar, você vai ser rei, e o Senhor vai renovar as tuas forças agora, em nome de Jesus. E diante de tudo isso, nós precisamos nos render àquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. O tamanho do teu esforço, o tamanho do teu cansaço, o tamanho da tua luta, o tamanho do teu interesse, não são justificativas para você abrir mão e voltar atrás. E eu termino, podem vir os irmãos do louvor, tem um texto de Jeremias que eu nem sabia que eu ia falar, mas esse texto eu tenho repetido ele algumas vezes, e Jeremias fala da seguinte maneira, olha, se você ficar fraco na luta, ou na disputa com aqueles que correm a pé, o que vai acontecer quando você tiver que competir com aqueles que estão a cavalo? Tem horas que a gente se cansa, quando a gente está fazendo uma luta pequena, e quando chegar a luta grande? Tem horas que a gente se sente abandonado, injustiçado, porque a gente está ganhando pouco. Tem gente que ganha menos do que você. Tem horas que a gente se sente abandonado, injustiçado, porque o teu casamento, o teu namoro está com problema. Tem gente que nem tem casamento, nem tem namoro, já desistiram disso. Tem horas que a gente está se sentindo abandonado, esquecido, porque a igreja, e o pastor, e isso e aquilo. Você está aqui na igreja e você está tendo acesso à palavra do Senhor, no rebanho do Senhor. Muda a sua perspectiva. Lembra que Deus está contigo por onde quer que você for.